Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e peço que Papai do Céu continue cuidando de cada um de nós, né? Estou morrendo de saudade, gostaria de estar em sala de aula com vocês, mas enfim, estamos passando por esse problema, né? E infelizmente ainda não está liberado. Mas tenho certeza que em breve estaremos juntos, tá bom? Hoje nós vamos nós vamos corrigir as atividades do quarto capítulo, tá bom? O quarto capítulo, ele iniciou ali na página 43, que nós aprendemos sobre a Revolução Francesa, né? E o período napoleônico, tá bom? Neste capítulo nós vimos o processo revolucionário francês e suas recuperações no mundo contemporâneo, né? Então, com base nisso, vocês tiveram aí uma atividade para ser respondida. Indo ali para a página de número 53 do nosso livro de história, iniciaremos agora a nossa correção. Vamos lá? Primeira questão da página 53. Por volta de 1780, a população francesa estava dividida em 3 ordens ou estados. Relacione a seguir as características expostas ao estado correspondente. E aí nós temos uma sequência aí de A a F, né? E agora eu quero ouvir de vocês, eu quero ver com vocês quais foram de fato as suas respostas e se estão corretas, tá bom? Na letra A fala assim: formado pela nobreza, detinha a maior parte de terras no país e cobrava impostos dos camponeses. Qual era esse estado? O 1, o 2 ou 3? Qual? Ok. Se você colocou que era o segundo estado, a sua resposta está correta, tá bom? Na letra B, diz assim: correspondia aproximadamente a 96% da população da França. Os membros dessa ordem não dispunham de privilégios junto à coroa. Qual era esse estado? Primeiro estado, segundo estado ou terceiro estado? Qual foi a sua resposta? De número 1, 2 ou 3? Se você colocou aí na letra B de número 3, ok, você acertou, tá bom? Na letra C, diz assim: era um grupo heterogêneo, né? Do qual fazia parte banqueiros, comerciantes, artesãos e principalmente camponeses. Qual era esse estado? Qual? Isso mesmo, de número 3, tá bom? Era o terceiro estado. Na letra D, diz assim: era o único estado que pagava impostos. Qual era esse estado? De número 3, né? Na letra E, diz assim: além de exercerem atividades religiosas, os membros dessa ordem controlavam as publicações que circulavam na França. Qual que era esse estado? De número 1, isso mesmo.
Na letra F, diz o seguinte: os membros dessa ordem não exerciam nenhuma atividade produtiva e recebiam do rei alguns privilégios e títulos humorísticos. Qual que era esse estado? Isso mesmo, de número 2. Eu tô vendo aqui que vocês realmente responderam aí as suas atividades, né? Então, vamos à sequência que ficou. A sequência ficou assim: 2, 3, 3, 3, 1 e 2, tá bom? Vamos para a segunda questão. Essa atividade é daquela atividade que muitos de vocês adoram fazer. Ela é extensa, ela tem muitas questões e questões assim que tem um conteúdo bem aplicado, bem respondido, para que você copie bastante aí e aprenda todo o conteúdo. Eu me lembrei de alguém, né, Rian? Bora lá. A queda da batalha foi o marco da revolução. Como ele ocorreu e que acontecimentos desencadeou? Qual foi a sua resposta? A queda da batalha foi o marco da revolução. Como ela ocorreu e que acontecimentos desencadeou? Vamos lá para a resposta? A sua resposta tem que estar dentro desse contexto, tá bom? Em 14 de junho de 1789, a população de Paris, apoiando a Assembleia, tomou a prisão da batalha. Com isso, a força popular deu início à revolução. Uma ordem de saques e destruição pairou pela França. Funcionários do governo foram assassinados e suas casas queimadas. Esse movimento se espalhou pelo campo e pelas províncias vizinhas, tá bom? Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela fala assim: a Sage Acima é uma sátira da organização social da França pré-revolucionária. Com base na sua leitura da imagem e no que você estudou no capítulo, responda, né? A letra A, ela fala assim: que ordens sociais cada personagem da Sage representa? Quais são essas ordens? Qual é essa ordem social? Então, vamos lá. Você vai olhar para a imagem direitinho, porque se você não olhar direitinho, você vai ver alguém montado, não num ser humano, mas em um animal, porque a nossa mente já está trabalhada para isso, né? Mas olhando direitinho, você vê que tem um velhinho e 2 homens montados nele, certo? Então, vamos lá. Fazendo a leitura dessa imagem, você vai responder a letra A, mais ou menos assim. O velho que carregava os outros 2 representava a ordem dos trabalhadores, que essa ordem seria o terceiro estado, tá bom? Camponeses em sua maioria, na verdade. Os que estão montados no velhinho representam o clero, o primeiro estado, e a nobreza, o segundo estado.
Essa seria a resposta aí da letra A, tá bom? Na letra B, diz assim: que crítica social está presente na imagem? Qual crítica social? Como você fez essa leitura? O que essa Sage ela quer que a gente entenda, né? Então diz assim: a Sage critica o papel destinado ao terceiro estado. Trabalhar e pagar imposto para sustentar os demais estados. Então, por isso que o terceiro estado tá ali carregando todo mundo nas costas, né? Vamos lá? Você enxerga nessa ilustração algum diálogo com os tempos atuais? Explique em seu caderno, tá bom? E futuramente nós discutiremos essa questão. Na quarta questão, fala assim: nos momentos pré-revolução, a França tinha uma economia decadente. As afirmações abaixo estão relacionadas às causas e aos efeitos dessa crise econômica. Leia-as e assinale apenas as corretas, ou apenas a correta, né? Então, você leu essas afirmações aqui e você assinalou apenas a que estava correta. No caso, são duas que estão corretas, tá bom? Se você assinalou a letra B e a letra E, suas respostas, ou a letra E, né, na verdade, suas respostas estão corretas, tá bom? Então, da quarta questão, as duas respostas que estão corretas é a de letra B e a de letra E, ou E, né? Na quinta questão, ela fala o seguinte: o lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. E esse se tornou o lema da nação francesa. Como observamos na logomarca, símbolo representativo da República Francesa. Após ter estudado como se deu esse processo revolucionário, responda. Então, você vai fazer a leitura aqui, como foi feito esse processo, junto com o conteúdo que você já estudou lá no capítulo. Você vai responder o seguinte. A pergunta fala o seguinte: o que numa nação, em sua opinião, representa liberdade, igualdade e fraternidade? Essa resposta, ela é pessoal, tá bom? Responda aí e em breve discutiremos sobre ela. Em sala de aula, é claro, né? Na letra B, diz assim: em 26 de agosto de 1789, foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que esse documento defendia? Responde para mim, por favor. Isso mesmo. Ele respondia, entre outras coisas, liberdade e igualdade das pessoas perante a lei, livre pensamento e escolha religiosa e direito de propriedade individual, tá bom? Vamos para a letra C. Na letra C, diz assim: quais
dos itens da declaração você considera mais importantes? Por quê? Responda aí no seu caderno, tá bom? E faremos essa discussão em sala de aula em breve, se Deus quiser. Vamos lá. Na letra D diz assim: que mudanças foram determinadas pela Constituição Civil do Clero? Responde para mim. Isso mesmo. A igreja deveria obedecer às regras do Estado. Os bispos e padres de paróquias seriam escolhidos por todos os eleitores e os clérigos, né? Deveriam jurar a nova Constituição. Ei, pessoal, sexta questão, vamos lá? Vamos se animar, não desanima não, tá bom? Oitavo ano é uma turma que tem bastante conteúdo e vamos correr aí atrás do prejuízo, tá? A sexta questão, ela diz assim: podemos dividir o processo da Revolução Francesa em 4 fases. Vamos lá ver quais foram essas fases? Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte, né? Segunda fase, Monarquia Constitucional. Terceira fase, Convenção Nacional República, né? E quarta fase, o Diretório. Relacionamos abaixo acontecimentos relativos às diferentes fases, né? Com base no seu estudo do capítulo, identifique a qual fase cada acerto se refere. Então, para a letra A, qual foi a fase que você colocou? Se você colocou a fase de número 2, a monarquia constitucional, está correto a sua resposta, tá bom? Para a letra B, se você colocou a fase de número 1, a Assembleia Nacional Constituinte, está correto. Eu tô indo um pouco mais direto porque o assunto é bem extenso, como eu já falei, tá bom? Olha, tem um cachorro! E ele decidiu latir agora. Que legal. Não é meu, tá bom? É da vizinha. Eu peço que vocês me perdoem, porque ele decidiu latir agora. Vamos ver se ele vai atrapalhar muito. Melhorou. Ah! Vamos lá. Na letra C, se você colocou a fase de número 4, o diretório, tá correto, tá bom? Letra D, a fase é de número 3, tá bom? Convenção Nacional. Na letra E, olha, eu falei letra E, quase um E, né? Bora lá. A fase é a de número 1, Assembleia Nacional Constituinte. Na letra F, você colocou aí qual fase? O rei Luís, 16, eita, tive que contar agora. O rei Luís XVI, ao ter sua traição conhecida pela população, fugiu acompanhado de sua família, mas foi reconhecido e preso. Foi julgado, condenado e guilhotinado em
1793. Qual foi essa fase? Se você colocou de número 2, está correto. Monarquia constitucional, tá bom? Na letra G, a sua resposta foi qual? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Qual foi a sua resposta? De número 3, que bacana. Isso mesmo. Convenção nacional, tá bom? Na 7ª questão, diz assim: os líderes europeus se reuniram em 1815 em Viana para decidir o que fazer do mapa geopolítico europeu. Quais foram as decisões tomadas pelo Congresso de Viana? Qual foi a sua resposta? Se a sua resposta foi a de número... Estou ainda lá na 6ª questão. Se a sua resposta foi a Rússia, que tinha o maior exército da Europa e vários planos expansionistas para o Ocidente, anexou vários territórios na Europa Oriental, também a Austrália e a Prússia anexou amplas regiões, criando a semente para os grandes impérios centrais. O alemão e o austro-húngaro, existente na Europa no final do século XIX, a sua resposta está correta, tá bom? Vamos lá para a 8ª questão. A 8ª questão, ela fala o seguinte: a ação política de Napoleão foi importante para reorganizar o Estado francês e consolidar o poder da burguesia e os ideais burgueses. Cite algumas medidas tomadas por Napoleão frente ao consulado. Vamos lá para a resposta? A resposta é o seguinte: reformou o sistema bancário, criando uma moeda nacional francesa, o franco. Criou o Banco da França, taxou produtos importados, medida protecionista, criou as escolas normais, com ensino laico por toda a França, criou o Código Civil em 1804, que constituiu o casamento civil e a igualdade perante a lei, tentou retomar a escravidão nas colônias, mas não conseguiu, e perdendo a colônia do Haiti, deu ainda um amplo incentivo à indústria e ao comércio nacional. Essa é a resposta da 8ª questão. Então vamos para a 9ª questão. A 9ª questão ela faz uma pergunta aí de o que foi o bloqueio continental e quais foram as consequências desse bloqueio para o Brasil, né? Nós vimos lá no texto que esse bloqueio ele foi para destruir os ingleses, né? O período inglês ali. Napoleão decidiu impor aos países europeus o bloqueio continental ali em 1806. O objetivo desse bloqueio era minar as forças econômicas da Inglaterra, impedindo assim impedindo-as de comercializar
com os países do continente, né? No entanto, muitos países não obedeceram ao bloqueio, pois contrabandeavam ali mercadorias ou simplesmente comercializavam ali com os ingleses. Por causa disso, alguns acabaram sofrendo a consequente invasão francesa, né? É o caso ali de Portugal, em 1807, e da Rússia, em 1812. A família real portuguesa, ela transferiu a sede do Estado português para o Rio de Janeiro e fugindo ali das tropas francesas, tá bom? Essa é a resposta da 9ª questão. Então vamos para a 10ª questão. A Revolução Francesa é considerada o movimento político mais importante da história do Ocidente. Considerado o marco da Idade Contemporânea. Ela contestou o absolutismo, os privilégios da nobreza e do clero e propôs igualdade entre os homens perante as leis e o direito aos seus cidadãos de escolher os seus representantes e governantes por meio do voto. A Revolução Francesa também criou os seus próprios símbolos, inspirados nos ideais do iluminismo, né? A lista aí abaixo, a lista abaixo identifica os símbolos criados durante a Revolução. Pesquise, né, sobre o significado de cada um deles. Então, tem aqui a sequência de A a F, né? A bandeira nacional francesa e aí os outros símbolos. Você vai pesquisar e você vai fazer aí as suas anotações. Ou você já pesquisou, na verdade, né? Eu vou falar para vocês aqui a resposta da letra A, mas eu vou deixar as outras pesquisas para você concluir sozinho, tá bom? Para que você possa se aprofundar mais. Vamos lá para a resposta da letra A. Emblema da Nacional da Quinta República Francesa. A bandeira tricolor nasceu durante a Revolução Francesa. O branco representava o rei. O azul e o vermelho eram as cores das cidades de Paris, né? Essas cores também tinham outros significados. O azul era a liberdade, o branco a igualdade e o vermelho significava a fraternidade, tá bom? E assim sucessivamente, até você encontrar tudo o que corresponde a esses símbolos e você coloque aí todas as respostas para que a gente possa discutir mais para frente, tá bom? Eu sonho com o dia de nós voltarmos para a sala de aula, porque eu gosto de dar aula olhando para vocês e ter momentos assim que eu acho agradáveis, tá bom? Que nós estejamos sempre na presença de Deus para que Ele possa nos proteger de todas as maldades desse mundo e que a gente possa superar cada desafio que vem aí pela frente em nossas vidas, tá bom? Saudades de vocês e grande beijo.